Importante saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista está no ar, pelo nosso site, pelo aplicativo também. E você que nos acompanha em 580, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Olha aqui, gente, nesta quarta-feira, dia 24 de julho, é celebrado Dia Internacional do Autocuidado. Diga-se de passagem, né? Explicando bem para você. Dia Internacional do Autocuidado. Por quê? De acordo com os dados, né, do Ministério da Saúde, cerca de 29% das mulheres em fase adulta têm anemia. Muito bem. Agora, quero lembrar que para falar mais sobre esse assunto, né, e tirar algumas dúvidas sobre o tema, eu vou ter o prazer de conversar agora com a hematologista e cofundadora do canal Longidade, doutora Morgane Rodrigues. Doutora, bom dia, querida. Olá, ouvintes da Rádio Relógio, aqui do programa Manhã Melhor. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre as anemias. Ok, doutora, o prazer é todo nosso, a gente que agradece aqui, aliás, nós agradecemos, em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, o que leva uma pessoa a ter anemia? Quais os sintomas? O que leva uma pessoa a ter uma anemia vai depender muito da causa dela, né? Então, no caso das anemias carenciais, vai ser, por exemplo, falta de ferro, falta da vitamina B12, falta do ácido fólico. E isso, às vezes, está relacionado, por exemplo, exemplos, né? Mulheres que menstruam muito, que têm menstruações em grande volume por um período longo de tempo, em que eu faço um déficit de ferro, né? A quantidade de ferro que eu ingiro na alimentação não é o suficiente, né? Eu acabo perdendo e eu acabo ficando em déficit. E com o tempo isso vai fazer falta para a produção das hemácias, né? Ou eu tenho um sangramento muito grande, né? Isso vai me levar à anemia. Mesma coisa com as outras vitaminas, né? Eu tenho, por um longo tempo, uma alimentação deficiente de vitaminas, né? Ou eu tenho algum problema de absorção. Isso acontece naquelas pessoas que têm o que a gente chama de anemia perniciosa, né? Eu não consigo absorver as vitaminas, por exemplo, no estômago, né? No caso das outras anemias, vai ter um outro mecanismo que vai levar a pessoa a ter anemia. Nas inflamações, então o próprio processo inflamatório vai dificultar com que a medula consiga produzir, né? Nas anemias hemolíticas, eu desenvolvi anticorpos que acabam destruindo as minhas hemácias, levando à anemia. Então, assim, o que vai levar a eu desenvolver uma anemia é uma gama muito variada, né, que vai estar muito relacionado, né, com a causa dela, né. Então, por isso que é importante a gente, sempre quando tem anemia, a gente descobrir no que ela está ligada, né, qual é a causa que levou eu ter anemia. Os principais sintomas de anemia são cansaço, fraqueza, falta de ar, a pessoa tá caminhando e às vezes ela precisa parar porque ela tá muito cansada. Eu posso ficar mais pálido, né? Eu tenho aquela pele mais esbranquiçada, às vezes até meio amarelada. Eu posso ter os batimentos do coração mais acelerados. Às vezes tem algumas pessoas que podem ter tonturas, às vezes elas podem inclusive desmaiar. Algumas pessoas que têm alguma anemia muito severa, ou até se ela tem algum problema cardíaco, ela pode ter dor no peito, ela pode sentir as mãos e os pés mais frios. Também é comum você ter dor de cabeça. Às vezes em crianças, né, no caso das anemias carenciais, elas podem inclusive ter até dificuldade de aprendizar, né? A sintomatologia, ela vai depender muito assim do grau da anemia, né? Então, quanto mais severa a anemia, vou ter mais sintomas, né? E também da rapidez com que essa anemia se instala. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma anemia que ela acontece muito rápido, que a gente fala assim de uma forma aguda, por exemplo, eu tive uma hemorragia e eu perdi uma grande quantidade de sangue, eu vou ter bastante sintomas da anemia.
Mas, às vezes, se eu desenvolvo essa anemia muito lentamente, né, assim, de forma crônica, às vezes, assim, até sem perceber, assim, não é incomum das pessoas terem poucos sintomas ou até mesmo sem sintomas, porque o organismo se adaptou a esse estado, né, com menos células levando oxigênio, ele acabou se adaptando e a pessoa não sente muito, né? Mas a gente observa isso, assim, às vezes quando a anemia não é tão severa. Quando a anemia é muito severa, aí geralmente em algum grau vai ter sintomas, sim. Tá certo, doutora. Muito obrigado por essa resposta. Agora, doutora, quando a anemia é perigosa? E o que pode acontecer se a anemia não for tratada, hein, doutora? É uma dúvida muito importante para os nossos ouvintes, especialmente até para mim, por favor. Essa pergunta é super importante, né? Quando que a anemia ela é perigosa, né? Então, eu acho que a mensagem que a gente precisa entender é que, assim, a anemia, ela não é um diagnóstico final, né? Ela sempre vai representar alguma outra coisa. Então, por exemplo, se eu tô com anemia, por exemplo, por falta de ferro, eu preciso descobrir por que eu tô perdendo ferro. Então, eu tô perdendo ferro porque eu tô menstruando muito, né, no caso das mulheres, ou nas pessoas mais idosas, né? Eu tô perdendo ferro pelo meu intestino, Sim. né? Então a gente sempre precisa, nesses casos, assim, investigar o intestino, fazer colonoscopia, né? Pra gente descartar que a pessoa tá desenvolvendo, por exemplo, um câncer de colo, né? Principalmente, assim, nos pacientes idosos também, né? Eu não posso aceitar que só porque a pessoa tá mais velha, é normal ela ter anemia. Não, não é normal, né? Eu preciso sempre encontrar a causa, porque a anemia tá representando alguma coisa, né? Se eu tô com falta de vitamina B12, ou é porque eu não tô ingerindo o suficiente, ou eu não tô conseguindo absorver e eu preciso de encontrar a causa. Sim. Ou eu tô tendo alguma outra doença, uma doença da medula, que não tá conseguindo fabricar essas células e eu preciso encontrar a causa, então eu preciso investigar, né? E a anemia, assim, ela é perigosa, obviamente, quando ela é mais severa ou quando ela acontece de uma forma muito rápida, que meu organismo, assim, sofre para se adaptar e eu tenho muitos sintomas, né? Então, às vezes até pode levar a problemas do coração, pessoas que já têm algum problema do coração, pode Sim. piorar esse quadro, né? Então, a mensagem é assim, sempre quando eu tiver uma anemia, e até eu digo assim, independente do se ela é leve, se ela é moderada, a gente precisa investigar, a gente precisa saber a causa para poder tratar corretamente. Se eu não tratar uma anemia, né, eu vou seguir tendo os sintomas relacionados a ela e eu vou ter um prejuízo na minha qualidade de vida, né? Todos aqueles sintomas que a gente conversou anteriormente, eu vou seguir tendo e eu vou piorar muito a minha qualidade de vida, né? Mas como reforçando, né, já o que a gente conversou antes, né? Eu sempre preciso descobrir a causa dessa anemia, porque provavelmente tem alguma coisa por trás que eu preciso tratar. Tá certo. Né? E tratando isso, né, provavelmente eu vou resolver essa questão da anemia e todos os sintomas que ela tá levando vão melhorar. Tá certo, a doutora explicou tudinho pra você que tá acompanhando a gente aqui pelo Relógio Entrevista. Eu tô tendo o prazer de falar com a hematologista e cofundadora do canal Longidade, doutora Morgane Rodrigues. Agora, doutora, uma outra dúvida aqui é a seguinte: quanto tempo, aliás, é verdade que a anemia pode virar leucemia? Isso leva algum tempo, enfim. É verdade que de repente pode causar uma leucemia? Essa é uma pergunta que sempre incomoda as pessoas, né? E que sempre preocupa, né? Eu acho que é, inclusive, uma das principais causas, né, que levam as pessoas a procurarem, né, a ajuda médica, aconselhamento médico, né? Que é o medo de que uma anemia possa virar uma leucemia, né? Então, como a gente viu, né, no decorrer da nossa conversa até o momento, né, a gente viu que a anemia ela tem várias causas, Sim. né?
e que não necessariamente ela tenha causa diretamente de uma doença medular. Ela pode ter várias causas, né? Então, não é todas as anemias, digamos assim, que vira leucemia. E não é que a anemia vira a leucemia. Na verdade, a anemia, ela é, assim, secundário a esse quadro, né? Quer dizer, assim, por exemplo, se a pessoa que tem leucemia, né? Ela vai ter a medula dela, a fábrica, né, das células do sangue, a medula óssea dela vai ser substituída pelas células da leucemia, e com isso eu não consigo produzir hemácias adequadamente, né? Então, na verdade, não é que a anemia virou leucemia, não, a anemia foi só um reflexo da leucemia, né? Então, assim, mas às vezes a gente tem uma doença que a gente chama que é mielodisplasia, né? Ou seja, assim, a nossa medula, ela não consegue produzir de forma adequada tanto as células das hemácias, como as células dos leucócitos, como as das plaquetas, ela faz de forma ineficiente. Sim. Essa mielodisplasia, ela pode sim, com o tempo, se transformar numa leucemia, tá? Mas não é a anemia em si, né? Então, a resposta, assim, a anemia leva a leucemia? Não, não leva, né? A gente vai precisar ver a causa. Por exemplo, a anemia ferropriva não leva a leucemia, anemia por falta de vitaminas não leva a leucemia, anemias relacionadas a doenças crônicas não leva a leucemia, as outras anemias genéticas também não levam a leucemia, né? Então, não. Então, o que a gente precisa é descobrir qual é a causa, porque a anemia, ela sempre vai ser a manifestação da associação de algo que está por trás, né? De alguma outra doença que está por trás, né? E às vezes, como eu citei o exemplo da mielodisplasia, nesse caso, né? Ela sim pode levar ao desenvolvimento da leucemia. Olha aí então, hein? Estou falando com a doutora Morgane. Doutora, explica pra gente aqui essa quarta pergunta, por gentileza. Quanto tempo leva para poder se recuperar da anemia? Pra gente se recuperar de uma anemia, também assim é muito relativo, tá? Então eu vou citar das causas mais comuns, né, que são as anemias carenciais. Então, geralmente, quando a gente começa o tratamento, a gente espera que em torno de 7 a 10 dias depois, a gente já começa a produzir normalmente, né, as nossas hemácias, né, as nossas células vermelhas do sangue, né? No caso, assim, das outras tipos de anemia, não essas, né, relacionadas por deficiências de vitaminas ou de ferro, então a resposta, assim, é variável, tá? Assim, vai depender muito da causa, vai depender, na verdade, do tratamento que eu vou dar para a doença que está levando a anemia. Então, esse tempo de recuperação vai ser muito relacionado ao meu tempo de resposta ao tratamento. E aí o tratamento vai ser específico para cada causa, né? Mas, geralmente, para essas anemias mais comuns, né, em torno de 7 a uns 10 dias, a gente já começa a aumentar a nossa produção, né? E a gente espera que em torno de algumas semanas isso já atinja um valor normal e que os sintomas melhorem muito. Tá ok. Doutor, agora para fechar, uma única dúvida que nós temos aqui, não só eu, como todos os nossos ouvintes, quais dicas a senhora deixaria aqui para poder evitar a anemia? Eu acho que para a gente evitar anemia, assim, o que a gente consegue fazer objetivamente, né, é a gente conseguir ter um estilo de vida saudável, né, ter uma alimentação muito variável, né, comer alimentos variados, saudáveis, que a gente consiga manter o aporte necessário, né, de vitaminas, de ferro, que a gente consiga prevenir esse tipo de anemias, né. As outras anemias que vão estar relacionadas com todas as outras diversas causas, então vai depender muito das doenças, né, e às vezes são doenças que a gente não consegue prevenir completamente, né, simplesmente são doenças que acontecem, às vezes a gente nem
nem sabe, né, direto a causa que levou a isso, né? Mas o que eu queria ressaltar, assim, como uma mensagem importante, é que a gente não pode assumir que ter uma anemia é normal, né? Então, assim, eu sempre preciso investigar, né? Como eu já falei antes, assim, ela não é um diagnóstico final, né? Ela sempre vai refletir alguma causa que está por trás, né? E às vezes eu descobrir o mais rápido possível essa causa é fundamental, né? Para que eu comece o tratamento adequado e que consiga melhorar essa causa e, consequentemente, vai melhorar a anemia também. Opa, brigadão, hein, doutora? Lembrando aí a você que está acompanhando a nossa programação, eu tive o prazer de conversar com a hematologista e cofundadora do canal Longidade, doutora Morgane Rodrigues. Falamos aqui sobre anemia. Doutora, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais, suas redes sociais, como as pessoas, no caso, né, que quiserem conhecer mais sobre a doutora, tirar alguma dúvida, por favor, doutora, fica à vontade. Eu queria agradecer a você, a todos os ouvintes aqui da Rádio Relógio, né, que nos acompanharam agora nessa conversa. E caso queiram seguir, né, essa conversa, né, então eu estou em 2 canais, né, de mídias sociais. Sim. Um deles é o Longidade, que a gente se dedica a trazer informação de qualidade para a população que tem 60 anos ou mais. Então a gente traz uma série de profissionais e de pessoas de qualidade para discutir assuntos importantes para a gente ter um envelhecimento mais saudável. E um outro canal que vai ser dedicado para a questão da hematologia mesmo, né? Então, se você quiser se aprofundar nessa questão de anemias, sim, ou de outras doenças hematológicas, né, você também pode ir se chama Conexão Hemato. A gente também está no Instagram. Você pode deixar os seus comentários, suas perguntas, que a gente vai estar super feliz em responder e seguir discutindo esses assuntos que são super importantes. Muito obrigado a todos. E eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora Morgane, mais uma vez, muito obrigado. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em todas as nossas redes sociais, tá ok? Mais uma edição do nosso Relógio Entrevista foi pra conta.